Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia! Mais uma vez aqui no Bom Dia com Ivan Martins, falando de espiritualidade, paranormalidade. Lembrando que eu só sei que nada sei e nesse nada saber vou aprendendo um pouquinho e desaprendendo muitas coisas. Deixando para trás, tirando das costas esse peso que não tem por que ser carregado. E você quer se livrar do seu peso? Quer deixar pela estrada? Você sabe que não precisa carregar tanta coisa, não é? Você sabe que muita dor simplesmente não te pertence. Então liberte-se disso. Isso é o despertar. Esse é o caminho. Não sou mestre de ninguém, não sou professor de ninguém e nem dono de verdade absoluta. Mas estou caminhando no meu despertar e estendendo a mão para quem quiser caminhar comigo. Não precisa concordar comigo. Discordar também faz parte do aprendizado. E deixando, os recadinhos do dia. Hoje nós vamos falar sobre intuição ou paranoia espiritual. O que será, não é? Antes, porém, entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Esse é o livro daquele que deseja um despertar. Um despertar no sentido dentro dos muitos despertares, porque nós despertamos a cada dia para uma coisinha ou para outra, depois nos afundamos na escuridão. Mas existe um despertar que é a base para todo o grande despertar, que é o despertar através do perdão. O perdão é o caminho. Sua vida está sem prosperidade, sua vida está sem rumo, sua vida está sem amor, sem relacionamentos familiares adequados. Como é que está a sua vida? Solitário, sozinho, sozinha? Está faltando perdão. Tudo que for escassez na sua vida está ligada à falta de perdão. Perdão por você mesmo, perdão pelo outro. Então, entre o perdão e o despertar, é um livro, é como se fosse um manual, para você fazer o grande salto quântico entre um ponto onde você está e o ponto onde você quer chegar. Então, o que é o salto quântico? É juntar esses dois pontos e fazer a travessia. Se você quiser ficar 1 milhão de anos aqui nesse plano, passando por todos os perrengues, ok, é um direito seu. Mas você sabe que você pode encurtar isso, Você sabe que 1.000 anos, 2.000 anos, 100.000 anos pode se resumir a 10 minutos. Quando você aprende a lição, você não precisa repetir. Porque existe um porquê você estar nesse plano de sofrimento, nessa roda samsara, onde parece que é o caos, que nada tem solução aqui, não é mesmo? Você pode se libertar disso através do perdão. Então não é o perdão piegas, o perdão da igreja, o perdão que parece que é um sentimento. Não existe um sentimento chamado perdão, existe uma decisão chamada perdão. Eu vou viver apesar do que aconteceu comigo. Eu vou viver apesar daquilo que eu fiz. Eu vou viver e vou vencer. Esse é o verdadeiro perdão. É o perdão que liberta o outro e nos liberta também. Eu conheci esse caminho muito cedo e eu proponho eles a vocês. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual, você pode adquirir esse livro diretamente comigo. Você pode adquirir com o Rafael, com o Cristiano e com o Lucas, ou diretamente no site, no institutoivanmartins.com.br, que é o meu site oficial. Bom, o livro acompanha a minha assinatura, minha dedicatória, a pessoa que comprou ou para quem você vai presentear. Então não tem como se enganar. Sem os selos marianos e sem isso, não é o meu livro, é qualquer outra coisa. Meu livro não está em nenhum site, então só dá para comprar conosco, ok? Fora da gente, não é o nosso livro. Então, o que é que você está esperando? Vamos dar o salto quântico? Lembrando ainda que esse programa é gravado, então não adianta você mandar perguntas. E se você quiser mandar pergunta psíquica, você pode mandar. Assim como colaborar com o Superchat, nós também agradecemos. Só que depois eu respondo para você, dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades, eu vou responder. Porque às vezes é alguma emergência que você tem, estamos aqui para acudir, porque a vida segue. Eu estou fora do ao vivo por uns dias, mas eu estou com vocês todos os dias aqui no gravado e estou nas salas de cura. Então estou nos templos, então vocês continuem renovando as suas salas, mandando seus pedidos de sala, que nada mudou. Combinado? Mais uma coisinha, o curso de magia está aí,
há vento e polpa para todos poderem ter esse acesso. Ivan, por que eu tenho que fazer o curso de magia? Você não tem. Não é sobre você ter que fazer o curso de magia. É sobre a necessidade que todos nós temos, que é uma outra coisa. Ter ninguém tem, mas temos necessidade. Para poder proteger a nossa casa, nosso lar, proteger, né, a nossa família, fazer os banimentos que são necessários. E tudo muito simples, né? Magia da luz, eu trabalho com a magia natural, só voltada para o amor, para o bem. Então, se você deseja, né, fazer aquilo que as suas bisavós, suas tataravós faziam, né, para proteger a casa, a família, para curar a família, é isso que eu tenho para te oferecer, né? Dentro de uma visão mais contemporânea, mas dentro também da minha ancestralidade. Mais de 1000 anos da minha família em história comprovada dentro da magia natural. E hoje eu oferto a vocês, através da Hotmart, o link está aí na descrição do vídeo, está no rodapé aí, é só vocês entrar no chat e vocês têm aí a descrição, tá? Assim como das salas de cura também, não é? E assim como todos os nossos contatos, ok? Então vamos lá. Bom dia, né, Rafael? Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. E hoje vocês se sintam todos abraçados, né? Que a luz esteja conosco, que ela está entre nós. E vamos iniciar aqui o nosso assunto de hoje. Vamos lá, gente. Intuição ou paranoia espiritual? Gente, aprenda a diferenciar dentro da espiritualidade livre, sem ilusões. Isso é importante. Nem tudo que você sente é intuição. E nem tudo que você chama de energia é real. Existe uma linha muito fina, muito tênue e perigosa entre percepção e projeção. Porque quando você começa a despertar, você sente mais, percebe mais, questiona mais, né? Mas também pode confundir mais, pode exagerar mais, pode criar coisas que não existem. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, na época dos New Chatos, né, da nova era, então tinha um monte de New Chato, todo mundo lia o bendito Paulo Coelho, todo mundo queria ser a Brida, todo mundo queria ser todo mundo queria fazer o caminho de Santiago, todo mundo era todo mundo. Você sentava, eu conto isso no meu livro, sabe, Rafael? Você sentava, bater um papinho, num barzinho para tomar um refrigerante, um suco, alguma coisa, aparecia 50 bridas, 50 magos, e todos eles sabiam um monte de coisa, como eles eram especiais aos 20 e poucos anos, 19 anos, 17 anos, e ficavam chatos pra caramba, né? Porque o assunto ficava todo em torno de magia. Mas não uma magia legal, não era sobre magia verdadeira, era sobre fantasia. Parecia mais um especial, né? Um seriado de bruxas do que propriamente uma coisa real, uma coisa séria, né? Então, e eles tinham ilusões sérias que aquilo tudo era verdade. Eles viajavam na maionese mesmo, o que o próprio Paulo Coelho, na época, estimulava, né? E depois ele negou, né? E depois ele se torna um imortal, se eu não me engano, né? Sim. Ele se torna um imortal, né? O grande escritor, e nega a própria magia, né? Nega tudo aquilo que ele falou que era verdade na época. Então vocês vejam que existiu toda aquela fantasia, sobretudo ali no início dos anos 90. E muita gente já vinha de uma outra escola, né? Que eu não vou dizer o nome, todo mundo sabe de que escola eu estou falando. E todo mundo sentia muito, todo mundo tinha 1000 intuições, 1000 coisas, enfim. Muito mais pelo fenômeno do que pela magia em si. E é aqui que muita gente se perde, né? O que era para ser clareza vira confusão. Muita confusão. Confusão mental, né? Confusão daquilo que realmente quer da vida, né? O que era para ser sensibilidade vira medo, não é? Quantas pessoas que dizem, nossa, quando eu falo as coisas, Deus me livre da minha boca, é batata. Né? A pessoa tem medo até de respirar. O que era para ser consciência vira o quê? Paranoia. Como tem gente vivendo paranoia. E o mais delicado, a pessoa acredita que está mais desperta, porque fez o cursinho da meia-noite, né? Porque fez o cursinho do meio-dia,
Porque fez a frequência das 7 nuvens, né, Rafael? Uhum. A frequência dos 7 raios, a frequência do raio que o parta, né? Porque é tanta coisa, né, que a gente até fala besteira. Quando na verdade está mais perdido dentro da própria mente do que qualquer outra coisa. Só se perdeu. A mente mente. E a mente, ela trabalha contra a gente. É incrível isso. Porque a mente é baseada no negativo, nunca no positivo. O que é intuição de verdade, gente? Já pararam para pensar? A intuição não grita. Ela não vem como um desespero, como um atropelamento de elefante numa plantação de morangos. Ela não força, né? Não entra em pânico. Isso não é a intuição. Isso muitas vezes é desespero, angústia, é outra coisa. Porque a intuição ela é silenciosa, ela vem como uma sensação, ela é direta, né? Você não fica divagando e ela é claríssima, viu? Sem excesso de emoção. Isso é o principal. A intuição não precisa convencer você. Ela apenas mostra e depois silencia. Isso sem pressão, sem insistência, sem drama, né? Agora, e o que é paranoia espiritual? Já pararam para pensar? Nós vivemos um tempo de muita paranoia espiritual, não é, Rafael? Muita. A gente vê cada coisa. Se vocês pudessem ver o que a gente vê, é assustador, né? Paranoia, gente, é quando a mente assume o controle total e se veste de espiritualidade, né? Tudo vira sinal. Ó céus, ó dor, ó vida, né? Se some alguma coisa, se o vizinho fala oi, esse oi tem um objetivo de ser. Por que oi? Por que ele não falou olá, né? Ele falou oi hoje. É. Ele sempre falou olá, hoje ele falou oi. Alguma coisa ele está planejando contra mim, né? Tudo vira energia, né? O feijão queima porque estava na internet. Não tem um sinal, o feijão queimou lá na panela. Isso é coisa dos gnomos, isso é coisa do outro mundo, né? Aí que cheiro de defunto. Vai cuidar da sinusite. Quem tem sinusite tem cheiro de defunto para tudo quanto é canto. Sabe? Então as pessoas precisam tomar cuidado, porque tudo vira ameaça, né? Eu lembro da época de uma novelinha dessa grande emissora, e tudo era assim, se passasse um gato branco na porta, eles se benziam, pulavam, cantavam, gritavam, tudo era motivo, né? A pessoa começa a acreditar em coisas tipo, estão falando dela, né? Então, todo mundo está falando dela, todo mundo está falando sobre ela. Nossa, como ela é importante, né? Estou invejando o quê? Misericórdia. Invejando a falta de dinheiro, muitas vezes, invejando a falta de amor, a vidinha bem mais ou menos. O que está invejando quem em você? A gente precisa pensar nisso, né? Tá me invejando em quê? O que eu tenho de tão lindo assim, de tão poderoso assim? Talvez se você for uma pessoa muito feliz, alguém possa olhar até com, né, maus olhos, mas o resto, gente, né? A gente precisa analisar isso. Estão enviando energia negativa. Quem está enviando energia negativa? Se você já é um poço delas, às vezes nós somos isso. Algo oculto em tudo. Tudo tem algo oculto, mas isso não é percepção expandida. É excesso de interpretação, né? E o problema não é sentir. O sentir é bom. O problema é interpretar tudo. Sentir é natural. Isso faz parte do jogo da vida. O erro está em transformar qualquer sensação em verdade absoluta. Meu Deus. Sentiu algo estranho? Já vira ataque energético, né? Você sabe que às vezes você está achando que está infartando, você está com gases, né? Que dá a mesma sensação de um infarto, né? E às vezes um pum resolve, né? E a pessoa está morrendo, um pum resolve, né? A gente brinca de forma até chula, mas é para acordar a pessoa, né? Sentiu algo estranho, já vira ataque energético do brabo. Teve um pensamento, já virou intuição, né? Mistura medo com intuição.
Sonhou algo, já vira mensagem. Tem sonho que é só sonho, só barriga cheia mesmo. Nem tudo que passa por você vem de fora. Muita coisa nasce de dentro, gente. A mente adora criar historinhas. A mente mente. Quando você não tem clareza, a mente preenche os espaços. A mente, ela é criativa, né? E ela faz isso rápido, viu? Ela faz isso rapidinho. Como a mente faz isso rápido? Ela interpreta olhares. Estão olhando para mim de forma estranha, né? Olha a paranoia. Aquela pessoa está olhando, estão falando mal de mim. Tenho certeza que estão me mandando energia negativa. Cria intenções, né? Porque você acha que sabe qual é a intenção do outro. E você acha pior, que pode controlar a intenção do outro. Você supõe que tem energias mirabolantes em torno de você. Você constrói narrativas, papos mesmo, sabe? O que é essa construção de narrativas? Você constrói todo um texto. E quanto mais você acredita nesse texto que você criou, mais real parece. Né? Então, toda espiritualidade sem base gera confusão, não tem jeito. Então, abrir a sensibilidade sem estrutura é perigosíssimo. Né? Muitas pessoas começam a sentir mais do que entendem. Gente, isso é um problema sério. Eu vivo falando para vocês. Cuidado com o que vocês abrem. Né? Quem te ensina a abrir tem que ensinar a fechar, porque senão fica muito complicado. Aí entra tudo. Né? Interpretar muito mais do que percebe. Aquelas pessoas que começam a cuidar da vida dos outros, aí eu percebo em você alguma coisa. Sempre tem, né? Quem não tem aquela tia que chega e fala, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou vendo alguma coisa, porque quando eu vejo, eu vejo. Aquela tia que fez um curso de tarô em 1900 e bolinha, nunca foi além do curso, nunca nem colocou tarô pra ninguém de verdade, fica só azucrinando a família, sempre tem, né? Sim. Aquela tia cartomante, né? É cartomante só nas horas vagas, nas outras é religiosa, né? Conto das, daquela bem assim, bem básica mesmo, né? Todo mundo tem essa tia, esse tio, né? Tem alguém na família que faz isso. Né? Então, reage muito mais do que observa também, começa a ter reações, né? Além da observação, quer dizer, não está nem vendo nada, já começa a reagir, já começa, né, a sentir, né? Uma vez eu fui num evento, gente, as pessoas tinham tanto streamlink no auditório. É. Eu tava com o Rafael, a gente não sabia se a gente ria ou se chorava da situação. Sim. Davam tanto streamlink, pulavam tanto, sabe? Todo mundo querendo demonstrar que estava sentindo algo especial. Por quê? Porque a tentativa de se fazer especial é essa, né? Sabe? Ali não tinha nada. Não tinha nada ali. Mas isso gera um estado de alerta, né? Como se algo estivesse sempre acontecendo, mesmo quando não está, né? E o ego? O ego é maravilhoso. O ego também usa a espiritualidade, vocês sabiam? E esse é um ponto que poucos falam, pouca gente entra nisso. O ego não desaparece quando você entra na espiritualidade. Ele só se adapta. Eu já falei sobre isso aqui. E às vezes ele se expressa assim. Eu sinto coisas que os outros não sentem, vocês não entenderiam. Isso quer dizer, olha como eu sou poderoso, né? Olha como eu sou sensível. Você não sabe disso porque você não sente. Eu sei o que está por trás. Às vezes é só uma porta, né? Às vezes é só um mosquito picando na nuca, não tem mais nada por trás. Eu percebo energias ocultas, será? Talvez. Mas no fundo pode ser simplesmente necessidade de controle. Medo disfarçado. E desejo de se sentir especial. Né? Intuição traz clareza, paranoia traz confusão. Né? Essa é uma das diferenças mais diretas, né, gente? Por exemplo, a intuição, o que ela faz com a gente? Ela acalma. A intuição é como se fosse um aviso. A gente tem os nossos sentidos, né? Audição, visão, E nós temos a intuição, que também é um sentido. É como se fosse o sexto sentido. Né? É um sexto sentido, ou sétimo sentido, como preferir.
mas ela acalma, é como se fosse uma... Por exemplo, a gente pode cozinhar à vontade, porque sabe que se encostar na panela queima, se encostar a mão no fogo queima, a gente tem essa consciência, não é? Agora a paranoia agita, né? A intuição esclarece, a paranoia complica. Intuição orienta, paranoia aprisiona. A pessoa passa a viver em função da sua paranoia. Se o que você sente te deixa tenso, com medo, desconfiado de tudo, não é intuição, né? O peso de desconfiar de tudo quando a paranoia espiritual se instala mesmo. Quer ver? É muito complicado. Vamos dar exemplo aqui. Você começa a se fechar. Ninguém mais chega em você. Você afasta pessoas. Não porque as pessoas tinham alguma coisa negativa que destoam de você. Não. É porque você já não se sente mais... você não sente mais confiança em ninguém. Todo mundo para você se torna um inimigo em potencial. Interpreta tudo como ameaça e entra em um ciclo muito complicado. Quanto mais desconfia, mais se isola. Quanto mais se isola, mais a mente cria. E assim a pessoa se perde dentro de si mesma. Quantas pessoas estão hoje conversando com seus obsessores? Porque são delas já, né? Virou propriedade. Por que elas têm tanto tempo de conversar com o obsessor? Porque não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém. Ficaram sozinhas. Ficaram isoladas, né? Então, existem muitos traumas disfarçados de intuição. Nem tudo que você sente é espiritual, né? Muitas vezes é emocional. Insegurança vira pressentimento, né? Eu me aconteça alguma coisa com meu filho, então tenho medo que meu filho bata o carro. A minha intuição é que ele vai bater o carro. Mas por quê? Né? É medo virando alerta energético. Então temos que tomar cuidado com isso. A ansiedade vira sensibilidade espiritual. Mas na verdade são feridas internas que pedem atenção. Gente, nem tudo é energia externa. Nem tudo está lá fora. Nem tudo nesse mundo veio para te lascar, para te ferrar a vida. Não é assim. Existe uma tendência perigosa, viu? Colocar tudo no outro. O outro me invejou. O outro carregou o ambiente. O outro fez algo energético. Mas e você? Você fez o quê? Né? O que você está alimentando na sua vida? O que você está sustentando, ancorando internamente? Olha, eu tô sendo incisivo. Mas é por amor a vocês que eu tô fazendo isso. Responsabilidade, gente, também é espiritualidade. O corpo dá sinais reais. A intuição verdadeira é muito simples. Ela não precisa de exagero. Muitas vezes vem da seguinte forma, gente, como um incômodo leve, né? Uma certeza tranquila, uma percepção direta, sem pânico, sem excesso de pensamento. Já a paranoia, né? Acelera o corpo, dá aquela arritmia, né? Cria tensão, gera aquela ansiedade, né? E quando você perde o centro, tem outro jeito, você acaba perdendo o centro, né? Então, sem equilíbrio interno, tudo vira gatilho, né? Um olhar estranho já descontrola você, acaba com você, uma mudança de comportamento, um silêncio diferente, de repente o outro só quer ficar quieto. O mundo está quieto naquele momento. E a mente transforma isso em algo maior, muito maior. Mas nem sempre é, né? Espiritualidade, gente, livre, nos ensina, né? Que nós precisamos de discernimento. Ela exige que a gente tenha discernimento. Não basta sentir. É preciso saber separar o que é percepção, né? O que você está percebendo de fato, o que é emoção, o que é simplesmente devido ao seu estado emocional, o que é projeção, o que você está colocando em cima disso, e o que é imaginação, que também tem isso. Sem isso você não expande, sem dividir o que é uma coisa ou outra. Muitas vezes você se confunde, né?
equilíbrio entre sentir e observar é complexo, né? Porque é preciso sentir. Isso é importante, mas observar é essencial. Nem tudo que surge na sua frente precisa ser seguido. Nem tudo que aparece, né, precisa ser interpretado. Às vezes é só deixar passar mesmo. Né? Só deixar passar mesmo. Porque todos os dias uma borboleta vem até a mim. Bom, primeiro que sua energia tá boa, sabia? Esse tipo de animalzinho, tipo uma borboleta, né? Que seria um inseto ao mesmo tempo. Eu chamo de pequeno animal, para mim é um pequeno animal. Gente, ela só vem porque sua energia tá boa. Se sua frequência estiver ruim, ela se afasta de você. Né? Existe um perigo em acreditar em tudo. Se você acredita em tudo que sente, né, você perde o controle da própria percepção. Você para de ter a percepção, né, ou começa a perceber de outras formas e passa a viver reagindo às interpretações, não à realidade. Esse é um buraco muito grande. Intuição não precisa de medo, meus queridos. Isso é essencial. Se tem medo, urgência, tensão, é preciso parar, observar, respirar. Né? Mais uma vez, ó. Né? Você vê que eu faço assim, ó. Literalmente. Se estivesse comendo o ar, olha. E depois eu... Que dessa intenção você coloca muita coisa para fora. A intenção, a intuição, ela não pressiona. Viu? O que realmente acontece então? Muitas pessoas não estão intuitivas, estão sobrecarregadas. Informações demais, sensibilidade aberta, emoções não resolvidas. E tudo isso a gente mistura, faz um bolo só, dá uma confusão daquelas. Né? Gera muita confusão. Então despertar não é sentir tudo, é saber filtrar. Não é acreditar em tudo que passa por você. É desenvolver clareza, discernimento. Porque no fim, o maior risco não é não perceber, gente. É perceber errado, é perceber tudo. É construir uma realidade baseada nisso. Né? Cuidado com o que vocês trazem como intuição. Perceba o que é uma coisa e o que é outra. É muito necessário passar essa peneira. Quando passamos essa peneira, nós começamos a entender o fluxo. Nós começamos a nos entender e separar. É uma das coisas que eu digo sempre que... Por que eu digo que nós, oraculistas, somos uma coisa e às vezes os cartomantes são outras? Nós somos melhores que os cartomantes? Não. De forma alguma. Nós somos mais sensíveis que os cartomantes? De forma alguma. Mas os oraculistas, quando oraculista de verdade, ele tem uma formação por trás que o impede de misturar as suas emoções com aquilo que ele vai ver no oráculo, naquele objeto oracular. Quantas pessoas chegam para uma consulta, às vezes, e aquela pessoa que está ali está tão nervosa com as questões dela que ela vai trazer todos os problemas dela projetados na pessoa. Se ela está infeliz emocionalmente, ela vai jogar na emoção da pessoa. Se o casamento dela está ruim, ela vai azedar o casamento da pessoa que veio. Por quê? Porque ela não consegue filtrar. Né? Tem cartomantes que não fazem isso? Tem, mas elas só se chamam de cartomantes. São oraculistas, são bruxas. E são fantásticas. Eu conheço algumas senhoras que cortam um baralho, que é uma coisa maravilhosa. E elas não são oraculistas, elas se consideram cartomantes. Mas são oraculistas, são bruxas. E tem muito oraculista que se diz oraculista e não são oraculistas, são cartomantes. Ficam vendo aquela cartinha decorada, ali não tem nada. Né? Mas por quê? Porque deixa que a mente enganosa tome conta. Uma pergunta, Rafael? Não. Então, nós estamos encerrando. Não tenho, não. Não tem pergunta de público, né? A gente fica sem pergunta aqui também.
Mas enfim, gente, o assunto é esse. Espero que vocês tenham aproveitado. Esses dias eu tenho pegado muito no pé com esses assuntos mais duros um pouquinho, né? Mais secos um pouquinho. Mas é para que a gente aproveite esse período para fazer uma reflexão. Nesse momento onde tantas orientações espirituais estão aparecendo, onde tanta presepada está se aparecendo, é bom que a gente se cuide. É bom que a gente saiba qual é, né, a nossa posição nesse mundo, o que é que a gente quer desse mundo e como é que a gente está se relacionando com aquilo que a gente está aprendendo. Que o manto de Nossa Senhora nos cubra, que os grandes mestres ascensionados, Jesus e todos os mestres ascensionados nos cubram também, né? Gratidão a eles, gratidão a Ariel, meu anjo, meu amor, meu querido de tantas e tantas vidas. Gratidão a todos os seres de luz, todos os seres celestiais, os nossos irmãos de outras dimensões que vêm nos auxiliar aqui todos os dias. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Rafinha. Gratidão, Ivan. Gratidão ao Cristiano, gratidão ao Fernando, gratidão ao Lucas e a todos os nossos queridos noviços, né? E noviças, nossos meninos e meninas dos templos de Goiânia e de São Paulo. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês. E amém. Amém. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.